Bom dia a todos, bom dia, Fausto, os colegas da mesa. Um prazer estar aqui. Para mim é uma honra estar no Instituto do presidente Fernando Henrique Cardoso, em cujos governos várias reformas fundamentais para a gente ter um país em melhores condições foram realizadas. Da mesma forma, é uma honra fazer parte do governo Bolsonaro, que está fazendo outro bloco de reformas que vão fazer com que o nosso país possa ter mais futuro, já que essa ficou a palavra forte da mesa. Caso contrário, o futuro vai ser bastante mais difícil. Nesse contexto de reformas do governo Bolsonaro, é nosso papel na gestão do ministro Mandetta fazer as reformas que o SUS precisa. Essas reformas começam pela atenção primária, no intuito de contagiar em seguida a média e alta complexidade. A gente tem uma reforma integral do sistema de saúde, inclusive abordando essa questão da segmentação. Eu não vou fazer uma apresentação que seja nem um pouco do ponto de vista teórico, conceitual. Acho que a gente já teve explicações desde a apresentação do André. Eu não sei se o Edson tinha falado antes, porque eu cheguei atrasado. Tem sido recorrente eu chegar atrasado. E eu só vi a metade para o fim da apresentação do André. Então, eu vou falar mais de coisas muito concretas que a gente está fazendo agora, né? Algumas já foram feitas, outras estão em processo de consolidação. E queria afirmar que isso só é possível por ter tanto essa proteção como essa indução que vem desde o gabinete da presidência, passa pelo ministro Mandetta, conta com a equipe da Secretaria de Atenção Primária, que é fenomenal, e por alguns parceiros externos muito importantes, entre eles o Banco Mundial, na figura do Edson e da equipe dele, que estão nos acompanhando bastante nessa transformação do financiamento. E eu queria, para saudar a plateia, saudar o Luiz Fernando Rolim, que é o melhor diretor do Departamento de Atenção Básica que o Ministério da Saúde já teve na sua história, né? Então, é o teu exemplo que eu me inspiro muitas vezes para ver como eu devo agir lá dentro daquele prédio super divertido no qual tu trabalhaste bastante tempo, né, Luiz? Alguns desafios da saúde brasileira, né? Nada profundo. A gente tem uma cobertura de saúde da família de 63%, quando tem minimamente 70% da população, entre aspas, dependente do SUS, né? Número que talvez esteja caindo um pouco, como vimos na diminuição das pessoas que têm vinculação com a saúde suplementar. A gente tem uma vacina que tem na sua composição o sarampo, com uma cobertura hoje de 76% na segunda dose, em crianças. Não é à toa que a gente tem uma epidemia de sarampo nesse estado. A gente teve uma epidemia de sarampo em Porto Alegre, quando eu era secretário. A gente conseguiu conter ela no início, por uma atuação muito forte da vigilância, que é muito forte em Porto Alegre há muito tempo, nada a ver com a gestão que eu fazia lá, né? A gente tem um pré-natal adequado, 6 consultas, sendo a primeira no primeiro trimestre em 2/3 das mulheres. Para mim é pouco, né? A gente tem uma taxa de internações selecionadas por condição sensível em 13%, são aquelas mais fáceis de serem evitadas. Internação por insuficiência cardíaca, diabetes, hipertensão, AVC, infarto, infecção urinária e infecção respiratória. Se a gente somar toda a lista brasileira, a gente chega a 30%, quando alguns países com base universal e sistemas baseados em atenção primária têm uma taxa de internações por condições sensíveis ao redor de 15%, 16%, 17%. A gente tem praticamente o dobro disso, né? E se a gente olhar os dados do Global Burden of Disease dos países que não são ricos, mas os países, né, de média renda, os países que crescem, aí não é nosso caso, né? Então, sei lá como definir direito, mas esses países aí que tentam ser alguma coisa, a gente é, entre eles, o que menos conseguiu controlar a diabetes e hipertensão. Se a gente se compara com países de média renda. Eu não estou nos comparando com o oeste da Europa, com o Canadá, com a Escandinávia. Estou nos comparando com Hungria, Turquia, Costa Rica, né? A gente tem uma estabilização nos últimos 10 anos do controle de diabetes e hipertensão. Diabetes e hipertensão, né? Tipo, clinicamente falando, não são desafios assim super difíceis de serem alcançados.
eu acho que a gente tem um problema de base assim, no nosso sistema único de saúde. Eu gostei do primeiro slide do Sequin ali sobre o não ter um tipo de sistema ideal. Concordo plenamente. Um deles é que, durante muitas vezes, nesses anos em que o Sistema Único de Saúde existe, e talvez se a gente fosse fazer uma análise bem simples de frequência e usasse a moda dos anos desse período, o sistema não foi gerido clinicamente. A maior parte do tempo, a gente tem um sistema de saúde construído normativamente. É um sistema de saúde. Ele atende as pessoas. Ele tem que ser clínico. E a força clínica da gestão do SUS foi frágil na maior parte dos anos de gestão do SUS desde a sua criação. Então, a gente se volta para o SUS para transformar num sistema clínico, ou a gente vai querer transformar um sistema clínico num sistema de suporte social, mas ele não é. O suporte social se dá com várias outras políticas, além da política de saúde. Ele não pode ser a política de suporte social da população brasileira. E as pessoas não conseguem entender isso, principalmente os estudiosos da saúde pública brasileira, o que, para mim, é completamente exasperante. Mas, aí, se eu continuar falando, eu vou ter que cortar o vídeo e não vai ser bom. Voltar para o pragmatismo. Me prometi, até combinei com o Edson. Agora, Edson, qualquer coisa tu grita aí, ou te mexe, abana, entendeu? Se eu estiver me passando. A gente tem de gasto federal 16,6% em atenção primária, tá? Quando os municípios menores, até 20 mil, colocam 60% do seu investimento em atenção primária. É óbvio, né? Quanto menor o município, óbvio e bom que ele coloque mais atenção primária. Na real, deveria ser até mais, porque aquela faixa azul ali para municípios escura, faixa azul escura até 20 mil, deve representar quase exclusivamente alguma coisinha ambulatorial e uns HPPs. Nós temos 3.524 hospitais de pequeno porte no Brasil, por definição cartorial, com menos 50 leitos, com uma taxa de cobertura em torno de 20%. Eu gosto de inteligência artificial, mas eu gosto mais de não ter 3.524 HPPs com uma taxa de cobertura em torno de 20%. Né? Então, se a gente tem que fazer as lições de casa que a gente não fez, parece que essa é uma lição de casa que a gente ainda não fez. Esse slide aqui, o anterior também, são copiados do Edson. Não sei se eles estão na tua apresentação, aí a gente já se antecipa um pouco, né? Desculpa, não combinei contigo que eu ia te roubar os slides, mas pelo menos estou manifestando que eles não são meus em público e para o vídeo, para poder me processar por apropriação indébita no futuro, quando a gente brigar na nossa relação profissional. Vocês vejam ali no gráfico que está à esquerda de vocês, o que eu vejo, vocês veem também na mesma mão ou não? Eu sou descoordenado, eu não consigo, eu quebro a louça quando lavo, tá? Eu sou uma pessoa que não pode se mexer muito, que dá problema. Ali em verde a gente tem a população cadastrada e em vermelho a gente tem a faixa das coberturas populacionais por porte populacional do Saúde da Família, tá? Vocês vejam que nos menores municípios a população cadastrada é muito mais próxima da população coberta, e a população coberta é maior também, e isso decresce, né, tanto a cobertura como o cadastro. E o cadastro fica bem mais inferior quanto maior é o município. Na verdade, hoje, a gente deveria ter 136 milhões de pessoas cadastradas nas equipes de saúde da família, pelo cálculo de cobertura populacional, e a gente tem no nosso cadastro completamente limpo pelo Lucas, que é um cara excelente, que trabalha conosco, vem lá de Santa Catarina. Santa Catarina tem pessoas boas, né, que trabalham super bem. A gente tem 80 milhões. Tem 56 milhões de brasileiros que estão potencialmente cobertos pelo Saúde da Família e não estão nem cadastrados nas unidades básicas de saúde. Se o cara não está cadastrado, ele não entra. A burocracia já não deixa entrar o cara que está cadastrado, né? A burocracia da unidade, certo? Porque a regra é a porta fechada. O cara nem cadastrado tá. Claro, ele vai fazer alguma coisa numa total premência e urgência, assim, chegar lá esbaforido, a criança doente e tal. Claro, naquele momento vão atender, mas ele não vai retirar a medicação, ele não vai conseguir ter um encaminhamento, pedir um exame, marcar uma consulta para ele ou para a criança. A gente não tem cadastro. E aí falaram do Fundef, certo? Foi tu, né, Edson? E do que promoveu de, entre aspas, caçar os alunos, né, no bom sentido, ir atrás de crianças fora da escola para colocá-las na escola. Parece que a gente tem que colocar brasileiros para dentro dos serviços, né?
O acesso não é à toa que é sempre o pior atributo da atenção primária em avaliação em todos os estudos que usaram metodologia adequada no Brasil sobre a atenção primária. O que aconteceu? Isso aqui é um pouco um histórico ali do financiamento, não vou ficar falando disso, mas a grande mudança se dá em 98, com, né, a mudança do PAB fixo e variável, ali dá um boom no crescimento de saúde da família, principalmente nos grandes municípios. E depois disso, a gente só tem alguma coisa em 2011. Eu coloquei um tom de verde menos intenso em 2011, porque é o PMAC, né? O Plano de Melhoria do Acesso da Qualidade, o Programa de Melhoria, Acesso e Qualidade que o Ministério da Saúde criou. Acho que ele tem um grande mérito por ter colocado essas duas palavras no título, acesso e qualidade, né? Ter colocado dinheiro para pagar acesso e qualidade, mas ele tem um pecado de método, né? O PMAC avalia os municípios a cada 2, 3 anos, entrevista 6 pacientes por unidade, o que dá 0,5% de pessoa dia nesse período de avaliação. Então, a cada dia, a gente avalia 0,5% de uma pessoa. Não sei bem se é um fio de cabelo ou um pedaço de unha, mas é um pedaço bem pequeno isso, né? Num momento em que a gente tem sistemas de informação que a gente poderia estar usando indicadores da totalidade das pessoas vinculadas para fazer avaliação, e a gente faz uma avaliação de base presencial com 6 pessoas por unidade a cada 3 anos, e aplica para essa pessoa e para a equipe um conjunto de questionários com 1.215 perguntas, né? O que também é super legal. É pouca gente e muita pergunta. Então, a gente sabe muito de quase ninguém, e daí a gente paga o desempenho a partir disso. Eu não sei, eu sou epidemiologista, lido bem com matemática, mas algumas contas eu não entendo. Então, eu preciso de ajuda daí de algumas pessoas que são mais fortes que eu nesses dois quesitos da epidemiologia e da matemática para conseguir me explicar como isso pode funcionar de maneira adequada. Mas a gente coloca 2 bilhões de reais, né, atualmente nesse programa de melhoria do acesso e qualidade, e a gente vê que 2011 para 2019, eu não sei exatamente o que a gente teve de melhoria do acesso e da qualidade com esse modelo de pagamento por desempenho com esse método. Tá? Esse aqui são os valores corrigidos colocados pelo Ministério da Saúde na atenção primária, de 2010 até o ano atual, na última coluna, que está marcada em vermelho. Vocês vejam que tem um crescimento muito grande ali, de 13 bilhões de 2010 para 2011, ele é pré-crise, né, na verdade, e, a partir dali, ele não tem mais crescimento e, às vezes, tem até decréscimo. O crescimento que ele tem em 2014 é o Mais Médicos, que sempre teve um orçamento em torno de 3 bi. Então, é um recurso realmente adicional, mas de um programa bem focado, né? Se a gente colocar esses 3 bi agora em 2019, os nossos 18 bi desse ano vão, obviamente, para 21 bi e alguma coisa, né? Mas o Mais Médico só veio para a Secretaria de Atenção Primária agora no mês de maio. Antes ele estava na secretaria anterior, que é a CEGEDS. Desculpa, perdão. Eu falei que eu tenho grandes dificuldades com o corpo. É assim que a gente paga, né? A gente tem um componente de pagamento que é, entre aspas, per capita, é com base na população dos municípios, na contagem populacional do IBGE. O Ministério atualiza quando tem recurso para isso, então, às vezes, passa anos sem atualizar a contagem populacional. Não interessa quem é a pessoa, né? Não interessa se ela demanda mais ou menos, se ela usa ou não o sistema. Tem um valor de PAB diferente para tipologias de município, pagando mais R$ 28,00, em contraposição a R$ 23,00, que é o menor valor, se o município é mais vulnerável. Mas a gente não está falando de pessoas, a gente está falando de municípios. Vocês estão falando de pessoas na saúde suplementar, ou estão falando de carteiras, né? Se vocês falam de carteiras, eu falo de municípios, certo? Se vocês falam de pessoas, eu falo de pessoas, né? O município é a nossa carteira, certo? É onde a gente junta as pessoas, é a nossa unidade de agregar a população, né? A gente paga o PAB variável, que é a outra coluna, o outro componente, que é pela existência dos serviços, é só pela oferta do serviço, é o valor que a gente paga por cada tipo de equipe de saúde da família. Em algum momento foram 2, 3, hoje são 52 ou 54, não sei se tu sabe disso, Luiz, né? Mas conseguiu-se criar subtipos de equipe. Então, a gente tem um monte de gente que passa o mês inteiro calculando quanto vai pagar no mês seguinte, porque tem que ficar contando 50 e poucos tipos de equipe que se diferem por detalhes, assim, que não tem representação na vida das pessoas
quase nenhum. Tá? E, além disso, a gente só paga por elas existirem. Elas estão no CNES e a gente autorizou elas estarem no CNES. O CNES é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos da Saúde. Se elas trabalham, se elas não trabalham, se elas trabalham bem ou se elas não trabalham bem, a gente paga esses 5,9 bilhões por elas estarem no cadastro. O pagamento por desempenho é o PEMAC, eu já falei dele, não preciso me repetir, e aí a gente tem um certo desvio do Ministério, porque a gente tem 2 provimentos, no final das contas. A gente tem uma lei aprovada no Congresso, em que a gente repassa para os municípios o valor da remuneração do piso salarial em Constituição dos agentes comunitários de saúde, que dá 4,2 bilhões por ano, então é provimento de agente comunitário. Ninguém tinha usado essa expressão, eu fui o primeiro a usar essa expressão, mas é provimento de agente comunitário. O governo federal paga agente comunitário. Então, a gente paga uma pessoa da comunidade que trabalha num vínculo profissional, mas sem uma formação específica, para prover cuidados comunitários. Não sei se algum país fez provimento de agente comunitário de saúde no mundo, talvez um ou outro programa vertical na África, mas aí também com uma situação que é bem diversa nossa. E a gente tem o provimento médico, do Mais Médicos, vocês fizeram alguns comentários sobre ele na apresentação e na parte das perguntas do André Médici, né? Acho que ele tem, de novo, uma grande qualidade, que é ter posto a discussão da presença do médico como algo importante no Saúde da Família. A saúde pública brasileira ela tem algum ranço assim, com a profissão médica, e, durante muito tempo, o médico era meio que quase escondido no Saúde da Família, né? Tem médico, não tem médico. Então, isso foi bom, eu acho, principalmente por colocar na agenda a necessidade do médico. O enfermeiro pode fazer várias tarefas que o médico faz? Eu acho que pode. A gente vai, inclusive, apostar nisso dentro do marco legal, dentro do que a gente tem de normas estabelecidas, sem questionar nenhuma delas, né? Mas a gente precisa do médico. Se a gente quer uma atenção primária que seja atual, contemporânea e que resolva problemas, ela não pode prescindir do médico. Ela precisa do médico. O que ele vai fazer, a gente pode discutir, mas precisa dele. Tá? O que a gente sabe sobre modelos de financiamento, né? Nos países em que a gente tem um sistema semelhante ao que a gente quer ser ou que a gente tem, eles são modelos mistos, eles trabalham sempre com uma captação que é ponderada para ajustar as necessidades de saúde, ou pelo menos para algumas variáveis demográficas. Sempre tem uma parcela de pagamento por desempenho e algum conjunto de incentivos para algumas áreas específicas que se quer fomentar. Né? Que vantagens isso traz? Né? A captação incentiva bastante, em primeiro momento, a responsabilização. Eugênio Vilaça Mendes, atenção primária, 3 funções: resolutividade, responsabilização e centro de comunicação. A gente não é responsável, porque a gente cadastrou 80 milhões e 136. A gente não resolve, porque a gente está cheio de listas de espera que poderiam ser resolvidas na atenção primária e não são. E é óbvio que a gente não é centro de comunicação num sistema que não é integrado e coordenado e que a atenção primária não tem poder. Porque aí é uma discussão para vocês da saúde suplementar. Né? Não adianta ficar falando da atenção primária. Eu já trabalhei com vários planos de saúde no passado, quando é só discurso. Porque, para ter atenção primária, tem que passar uma parcela do poder clínico para a atenção primária. E essa é outra discussão que, dentro da corporação, também não quer se fazer. Então, ou passa uma parcela de poder para as equipes de atenção primária, ou é só discurso. Né? Porque coordenação é poder. Quem coordena, manda. Quem coordena, determina o fluxo. Então, tem que passar poder para a atenção primária. E poder é fluxo de paciente, poder é compra de serviço, né? Mas essa é uma discussão mais saúde suplementar do que quase do sistema público. Tá? Vários países fazem isso, o benchmarking acaba sendo o Reino Unido, que há 30 anos tem um modelo misto de financiamento e muda a cada 4, 5 anos. Né? A gente está querendo implantar pela primeira vez um modelo misto no Brasil e tem um bom conjunto de resistências. Mas isso não é perfeito. Mas poderia ter esse indicador. Mas poderia ponderar de tal jeito. Poderia fazer de outra maneira. Mas tem que começar. Tem que começar a testar, pagar, ver o que funciona, o que estava errado, para onde está o desvio e corrigir. Mas não começar é continuar discutindo. E acho que a gente não está nessa fase. Né? Pagamento por desempenho tem várias melhorias, não vou ler o que está escrito aqui, né? Mas, principalmente, o que o pagamento por desempenho faz em saúde é criar um ambiente de qualidade, um clima de qualidade. Às vezes, nem é o indicador que tu paga por ele que melhora, mas melhoram outros também.
há uma atenção das pessoas na palavra que a Marta disse que mais gosta, que não é futuro, é qualidade, né? Eu fico no celular, mas eu presto atenção em tudo que as pessoas estão falando. Já que eu não coordeno o corpo, pelo menos eu coordeno a mente. Talvez seja por isso, o cerebelo tem que ajudar a pensar e aí não consegue movimentar as mãos de maneira adequada. Eu já disse que a gente vai fazer um novo financiamento em 2 etapas. Esse ano é atenção primária e depois, né, o secretário Francisco vai capitanear, não é uma tarefa do nosso grupo, o novo financiamento da MAC, com alguns princípios, já que são óbvios. O André falou, né, que a regionalização foi meio largada de lado, né, é fato. É uma tarefa importante que o ministro passou para a nossa secretaria, que começa agora no mês de agosto, inclusive com parceria do BID, vai nos ajudar um pouquinho em algumas coisas, né, e uma presença muito forte do CONASEMS nisso. E o que a gente vai fazer, então, que é o que interessa mais? A gente vai aumentar o valor absoluto e relativo da atenção primária dentro do modelo de financiamento federal. A gente quer alocar esses valores de maneira equitativa, principalmente no foco da pessoa, não no foco dos municípios. Não tem nenhum sentido, com a possibilidade que a gente tem de sistemas de informação hoje, a gente trabalhar com base municipal para definir critérios, né? A gente pode trabalhar com as pessoas diretamente. E como que a gente vai conseguir trabalhar na diminuição da segmentação se a gente não tiver um valor por cuidado de pessoa? O dinheiro tem que seguir a pessoa. Tudo tem que seguir a pessoa. Se a pessoa está no centro, a informação segue a pessoa, o dinheiro segue a pessoa. Isso é botar a pessoa no centro. Botar a pessoa no centro não é discurso. Botar a pessoa no centro é onde ela for, a informação vai atrás, e onde ela for, o dinheiro vai atrás. Porque a gente está falando de negócio. Não importa se o negócio é público, não importa se o negócio é estatal, não importa se o negócio é privado, não importa se o negócio é saúde suplementar. A gente está falando de negócio. Quem quer falar de saúde como poesia tem que participar de outro tipo de evento, porque não é poesia, é negócio. É fundamental para a vida da gente? É fundamental para a vida da gente. Casa também. E casa é negócio. E ninguém discute que casa é ou não é negócio. Ah, não, discutem. É direito de todos, a qualquer momento, qualquer casa e tal. Né? Não dá. A gente tem que ter um pouco mais de pragmatismo e um pouco mais de maturidade em algumas discussões em nível nacional. Né? Porque a produção de dinheiro para pagar os direitos infinitos, né, essa a gente sabe aonde ela, bem ou mal, termina. A gente precisa mais flexibilidade para o gestor municipal com o recurso. A nossa ideia é o dinheiro ser muito menos carimbado e ele ter mais flexibilidade. Isso vai ser muito bom para quem tem um bom gestor municipal e vai ser ruim para quem tem um mau gestor municipal. E daí as pessoas criticam por isso. Mas como que tu vai deixar o gestor usar o dinheiro do jeito que quiser? Alguém elegeu o prefeito, né? O país é democrático, tem regras. A eleição é a cada 4 anos. O prefeito escolhe o secretário trabalha. Se ele trabalha muito mal, talvez o prefeito não seja reeleito, se as pessoas se importam pela saúde. Então, um país maduro é um país que faz suas escolhas. Quando as escolhas são delegadas, as pessoas que receberam a delegação trabalham, e elas trabalham bem ou elas trabalham mal. E depois tem outro ciclo de escolhas. Senão, a gente vai ser sempre um país paternalista em que alguém, dentro de um gabinete em Brasília, tem que decidir o que 5.570 municípios vão fazer com 210 milhões de habitantes. É inviável. É inviável. Eu não tenho inteligência para fazer nem perto disso. Não sei se alguém aqui tem, beleza. Né? Seria ótimo ter essa pessoa na equipe, mas esse centralismo de planejamento, Stalin fez, né? Antes da Segunda Guerra. Gente e comida. Faltou comida. Ele resolveu. Eu não faço esse tipo de solução. Eu estou sendo perseguido por esse equipamento aqui. Equipamento stalinista. Ele não quer ir para frente, né? Quer ficar parado no tempo. Então, premissas, aumentar a eficiência do gasto. O Edson vai falar muito sobre isso, não preciso me ater. Focar na qualidade, como diz a Marta. Uma coisa normativa legal. A gente tem uma lei desde 2012 que prevê critérios de rateio para o financiamento público do SUS, que nunca foram atendidos. A gente vai atender na atenção primária e, em seguida, no MAC. Ele vai ter uma implantação gradual ao longo do ano que vem. Não é para ter perda no início para nenhum município, né, para eles se adaptarem à mudança do financiamento. Então, ao longo do ano, a gente vai promover e ajudar eles nisso. Com esse acompanhamento regional,
regional da nossa equipe, que está sendo fortalecida nesse sentido, e a gente quer a garantia de perenidade nisso, então a gente tem um acompanhamento desde a criação do modelo e no processo de monitoramento e avaliação junto com o banco, e a gente está evoluindo aí nesses dias justamente um modelo de tornar essa relação Banco Mundial, Ministério da Saúde ainda mais perene. Além disso, a gente vai ter também a participação da OCDE. Esse foi o primeiro ano que alguém do Ministério da Saúde foi até a OCDE, na história do Ministério da Saúde, né? Que é uma coisa um pouco estranha, porque é uma boa instituição para se trabalhar, né? E que fomenta justamente a boa decisão da gestão pública e tal. Então, a OCDE também vai estar acompanhando o processo. A gente quer estimular o aumento da cobertura, eu já falei para vocês, focar em resultado, é óbvio, pagamento por desempenho, pagamento por resultado, e incentivar acesso e informatização. Já se falou da informatização antes, eu não preciso voltar nesse tema, e a gente tem a dificuldade da fixação dos médicos, então a gente também vai ir nesse caminho. Tem um erro ali de digitação, sinto muito. Como é o modelo, né? Tem 4 componentes: captação ponderada, incentivos a programas específicos, pagamento por desempenho e o provimento. Aqui à esquerda tem como é hoje, aquele bando de linhas ali, um azul intermediário embaixo do verde, é muito maior do que isso, tá? Vão ficar muito mais simples, né, o financiamento, tá? Então, os valores e as proporções aqui. A captação ela é ponderada em 2 sentidos: por metodologia da OCDE adaptada pelo IBGE, de uma tipologia de municípios, do rural remoto ao urbano. O que define isso é tamanho e densidade populacional. E, dentro de cada município, a gente vai pagar diferente por cada pessoa, sendo ela menor de 5 anos, maior de 65, ou a pessoa que tem a Bolsa Família, BPC, ou benefício previdenciário até 2 salários mínimos. Essas pessoas vão valer mais pontos num sistema de pontuação de captação em relação às outras pessoas, para ter um critério de equidade na distribuição do recurso e exigir que as equipes de municípios menores cuidem de menos pessoas, porque elas estão esparsas no território e não tem como querer concentrar elas, porque elas vivem mesmo espalhadas naquele local. Esses são os componentes de incentivo, e os principais é o Saúde na Hora, que a gente já lançou, e a informatização. O Saúde na Hora é uma estratégia de ampliação de acesso, e a informatização é para a gente poder ter a inteligência artificial, porque a gente não tem dados confiáveis, a gente não pode ter inteligência artificial nesse momento, porque a gente não confia nos nossos dados. Como é que eu vou botar um robô com um algoritmo clínico num dado que não é confiável? Não serve. Então, primeiro, eu preciso de dados confiáveis para depois ter um robô, né? Então, a gente está na fase de qualificar dados, tá? O Saúde na Hora foi lançado em maio, é para ampliar o horário de atendimento das unidades, tem 3 modelos, 60 a 75 horas, dobra o valor do financiamento, para vocês verem que a gente está falando sério quando a gente está falando em aumentar o financiamento. A gente segue na crise, parece que está tendo quase um critério de recessão técnica, e a gente está aumentando o valor investido em atenção primária dentro do Ministério da Saúde, então não é discurso, né, é fato. A gente se propôs a ter 1.000 unidades que fizessem adesão esse ano, a gente está com 938, então a gente bate a meta antes de acabar o mês de agosto. Representam hoje 3.500 equipes de saúde da família, 10 milhões de pessoas, né? Tem que ser informatizado para estar no Saúde na Hora, tem que ter um leque mínimo de ações, tem que trabalhar em horário ampliado. Então, várias coisas que estão no financiamento já estão nesse primeiro programa, que foi o primeiro que a gente lançou, tá? A questão da informatização, que está dentro do novo financiamento, a gente vai descentralizar recurso para os municípios fazerem as suas adesões. A gente não vai criar o prontuário eletrônico do SUS. A gente já tem um, que é o eSUS AB, usa quem quer. 13.000 equipes usam, 13.000 equipes, além dessas, estão informatizadas e mandam dados para nós através de prontuários de prateleira ou próprios. A gente tem 26.000 equipes das 42.000 informatizadas, já estavam, né, mérito das gestões anteriores do Ministério da Saúde. A gente não vai ter que fiscalizar, porque a gente vai receber a informação, e a gente vai pagar por informação. E a informação vai estar descrita como ela tem que ser enviada. Sendo enviada daquela forma, o município recebe de R$ 1.700 a R$ 2.300 por mês, por equipe de saúde da família, de acordo com o mesmo critério dos municípios. Então, o nosso critério de equidade municipal é aquele de tamanho
e densidade populacional para todas as nossas políticas, né? Isso não é pouco dinheiro. Hoje, uma equipe de saúde da família recebe entre 7 e 10 mil reais. Colocar 2 mil reais em média para a informatização é 20% do que a equipe recebe hoje. Não é pouco dinheiro do ponto de vista do que a gente paga hoje, né? Se a gente olhar para o que é pago em outro local, talvez seja pouco. Concomitante a isso, o DataSUS, o Departamento de Saúde Digital, a Secretaria Executiva, o DEMAS, estão fazendo um processo pragmático de integração de dados clínicos. Tá? Não é o que está aqui, né? É um desenho que não dá para entender, então é uma piada eu dizer que isso aqui é pragmático e mostrar esse desenho para vocês, mas esse povo da informática adora assim, umas coisas super complexas, por mais que a gente diga para fazerem de outra forma, sempre fica assim bonito, impactante. Né? Mas o que interessa é a letra A ou E, em que a gente vai estar integrando eventos clínicos, no início, com quase dados só administrativos deles, a data da consulta, com quem consultou, o CID da consulta, né? Os eventos de internação, com os sumários de alta, também um pouco do ponto de vista administrativo da IH, o custo, a duração, onde foi, o CID principal, os medicamentos, o que a gente dispensa pelo meio dos nossos sistemas, os resultados de alguns exames e a imunização, sim, bastante plena. Isso é algo que começa muito rápido, ano que vem a gente vai ter isso disponível, e ele cresce de complexidade com o tempo. Fazer o desenho perfeito do RES, Registro Eletrônico em Saúde, e todos os dados, e o CMD e tal, não vai rolar, não vai andar. Então, é pragmático, é o que temos, é o que está lá, é o que a gente confia, é um monte de informação, e a vantagem é que a gente vai integrar os dados através do TIS de vocês também. Tá? Falta aí alguns acertos, mas é muito fácil trazer, porque vocês já têm esse nível de informação lá na agência. Né? E aí a gente já começa a trabalhar com a coisa do segmento. O componente por desempenho varia de 10% a 17%, substitui o PEMAC. O PEMAC acabou, eu já avisei as universidades que cobraram 60 milhões de reais na última pesquisa do PEMAC, que não tem mais o PEMAC. A gente vai introduzir blocos de indicadores gradualmente a cada ano e a cada bloco mais recurso financeiro. Então, quando tiver um novo indicador, tem mais dinheiro para atenção primária. São 17 indicadores no momento, a gente está pactuando eles com o Conasems, não está fechado. O primeiro bloco tem 6 a 7 para o ano que vem, e os outros são, em número menor, se incorporando a eles os principais desafios da saúde pública brasileira. Esses valores vão ser ponderados em relação à dificuldade de alcançar para cada equipe. Né? A equipe que está muito atrás não vai se exigir que ela chegue lá na frente, vai se exigir um passo intermediário. E isso, metas graduais, né? Por estratos de equipe de saúde da família. Saúde materna infantil, alguma coisa de prevenção de doenças infecciosas, manejo das principais crônicas, as internações por condição sensível, na verdade, eles estão em algum lugar para trás. Eles se perderam aqui na apresentação, a lista deles. Tá? Então, são internações por condição sensível, diabetes, hipertensão, vacinação, pré-natal, cuidado de puericultura e desenvolvimento infantil, manejo de HIV, manejo de sífilis, acho que tuberculose está dentro, eu não me lembro de todos agora, me perdoem. O novo provimento, a gente lançou há 2 semanas atrás, o Médicos pelo Brasil, mesma classificação do IBGE. Por quê? Porque as principais causas de escassez de médico em todos os países do mundo é o tamanho do município e aonde ele fica. É isso que impede médico de ficar. Esse é pequeno e esse é longe. Médico não quer ir para lugar pequeno e não quer ir para lugar pequeno e longe. O resto são todas variáveis que vêm dessas. Não tem emprego para o cônjuge, não tem diversão, não tem atualização, não tem companhia. Por quê? Porque é pequeno e longe. Então, a natureza, se a gente fizer uma determinação em ordem natural da causa, é tamanho do município e distância. Então, a gente vai colocar médico nos lugares pequenos e distantes. Né? Não 8 mil médicos em capitais e grandes centros urbanos, como é o programa de provimento atual. É uma contratação federal CLT, não é uma carreira de Estado, porque não seria uma carreira de Estado, porque não tem condições da gente aumentar o tamanho do Estado nesse momento. Né? Então, é um outro modelo de contratação, através de uma agência que foi criada na mesma MP, Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária, que é um ente público de direito privado, que vai ficar abrigada dentro do Ministério da Saúde, vai ser muito enxuta e vai ter esse foco. Ela tem um custo estimado já, com a composição bem desenhada que fizemos antes de levar a MP para o Congresso, em torno de 10 milhões de reais por ano, de um orçamento de 3,4 bilhões de reais. Né? Então,
É um valor que tem significado muito pequeno frente ao investimento que ela vai gerir. E, além disso, tem junto um grande processo de especialização em medicina de família e comunidade. Esse é o nome da especialidade do médico da atenção primária, esse que hoje não tem poder e deveria ter poder para fazer a atenção primária. Nós temos 6 mil no Brasil, 42 mil equipes de saúde da família, outra equação do SUS que não fecha. No ápice do programa, a gente vai estar formando a cada ano 6, 7, 8 mil médicos de família. Então, em 5, 6, 7 anos, a gente alcança os 42 mil que a gente precisa. Hoje, a gente tem a residência. 3 mil vagas ofertadas, 30% taxa de ocupação. A gente forma 1.000 por ano. A gente vai demorar 40 anos, porque em 40 anos os 6 mil não vão mais estar trabalhando, né? Então, a gente vai demorar 40 anos para conseguir superar isso se a gente não tiver uma formação em larga escala. Ah, mas não é a residência médica. Não, não é a residência médica, porque cada gestor no seu contexto. Não dá para, no contexto atual do Brasil, a gente querer fazer 40 mil médicos em 5, 6, 7 anos com residência médica, porque não tem nem preceptor para ser preceptor da residência médica nesse volume. Então, a gente tem que ser pragmático. A gente faz o que dá para fazer, a gente avança o que dá para avançar. Daqui a pouco, dá para fomentar mais a residência, porque vai ter mais médicos de família no mercado. Esses são os critérios de alocação dos municípios, mas tem um critério adicional, que está ali, ó. 3.400 municípios são esses pequenos, e 2.000 são os restantes. Nesses, a gente vai alocar médico para as equipes mais vulneráveis do Brasil, com os mesmos critérios do pagamento de captação ponderada do novo financiamento. A gente está usando as mesmas métricas e os mesmos métodos para fazer todas as políticas. E isso é método de gestão em larga escala. Isso não é ficar inventando uma coisa a cada programa que se faz. Está tudo pensado em relação às suas causas mais básicas e a maneira de compensar elas e ter consequências positivas para a população. Aqui a gente vai ter cerca de 5 mil vagas para médicos que vão ficar, inclusive, talvez, aqui na cidade de São Paulo, naquela equipe que é a mais vulnerável da cidade de São Paulo. Mas isso vai ter um freio e a gente vai estabelecer um ponto de corte dessa proporção de população vulnerável por equipe. Quando ela diminuir até certo ponto, ela sai do programa, ela não tem mais o médico. Porque a gente não quer manter médico nesses municípios grandes, a gente quer manter médico federal só nos municípios pequenos. Mas, enquanto o país vive uma crise econômica e uma alta taxa ainda de desigualdade, vai ter médico também em grande centro urbano vulnerável. Mas, se a gente realmente entrar numa espiral de crescimento, isso pode terminar. Então, pelo menos, tem uma luz de saída do programa, não o contrário. Porque não dá para imaginar um SUS federalizado, né? Quem imagina isso, não dá. Eu passei total do tempo, né? Depois eu peço um monte de desculpas. Não interessa muito como é que o médico vai entrar e tal. Como é que a gente vai avaliar esses médicos? Os mesmos indicadores do financiamento por desempenho. Ele tem 11% a 30% do salário dele variável. 11% no primeiro ano, 30% no auge da progressão dele. Por quê? O que acontece com quem tem um contrato fixo? Fica cada vez mais motivado e trabalha cada vez melhor, né? Então, a gente colocou um pagamento por desempenho que ele é invertido, ele cresce com o tempo, para a pessoa continuar buscando melhorar. Começa menor, o cara está se adaptando à função, está saindo de um treinamento, de uma especialização, e depois ele tem que ser tracionado pelo sistema. Como vai ser medido isso? Os indicadores que eu falei, e nós vamos fazer medidas diretamente com os pacientes, através da nossa ouvidoria. O médico vai ser avaliado por quem ele atende, usando o NPS, que é o Net Promoter Score, que é a melhor medida empresarial, né, de fidelidade, de adesão a um produto, e a atenção primária tem a longitudinalidade como outro atributo, que é justamente a relação de confiança que a pessoa tem com o serviço. Então, a gente tem que medir essa relação, ela está no NPS. O PDRQ-9, que é um instrumento de medida de qualidade da relação médico-paciente, desenvolvido na Holanda e validado no Brasil e mais 6 países, além da Holanda e do Brasil, que é o melhor que tem para medir a qualidade da relação médico-paciente e atenção primária, e o PCA-Tool, que é um instrumento validado aqui no Brasil, criado pela maior pesquisadora de atenção primária do mundo, que é a Barbara Starfield, da Johns Hopkins, que é o mais utilizado, foi utilizado, inclusive, na Pesquisa Nacional de Saúde da Catalunha e vai ser, pela primeira vez, usado na nossa Pesquisa Nacional de Saúde do Brasil, agora, esse ano. A gente vai medir a qualidade da atenção primária no Brasil inteiro, não importa se o sujeito usa saúde suplementar ou não. Então, são métodos todos científicos, validados, de comparação internacional para fazer isso. Que cenários a gente tem? 2019, 22 bilhões.
24 bilhões em 2020, 26,5 em 2021, chegando a 28 bilhões em 2022, crescendo principalmente o componente de captação e o componente de desempenho. Vai ter muitos ajustes nesse gráfico aqui, né, Edson? Porque a gente está, nesse momento, as equipes, nós estamos nos divertindo aqui em São Paulo, e tal, comendo de graça, e as equipes estão trabalhando lá, fazendo as últimas simulações para a gente apresentar para o Conasems na quinta-feira. A proporção de pagamento por desempenho está na linha mais inferior, começando ali em perto de 9 e indo a quase 18, aqui na última coluna. E lá em cima, embaixo do ano, tem o número de equipes. Esse ano, a gente vai acabar com 43.500, 44.000 equipes de saúde da família, se tudo der certo. É bem provável. Tá? Ano que vem, a gente quer chegar a 46.600, 48.200 em 2021 e 50.000 equipes em 2022, ativas, funcionando, pagas, o que cobre 170 milhões de habitantes e 70% da população brasileira. Terminar agora, você terá falado apenas o dobro do que os demais. É, isso. Então, eu vou acabar agora. E aí, o financiamento sai de 16,6 e vai para 20,1. Muito obrigado.